Graça e paz, amados. Bom dia. Semana passa rápido, né? Já estamos em mais um domingo. E louvamos a Deus pela semana que Ele nos concedeu, pelo cuidado dEle, mesmo diante das adversidades que a gente tem enfrentado, diante dessa pandemia, né? Que não nos dá liberdade, né? Para nos movimentar, para fazer o que nós sempre fizemos, mas em tudo Deus tem um propósito. E Ele sabe por quê de tudo isso, né, amados? Eu convido vocês a estarmos orando agora, antes de darmos início à lição número 5. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te engrandecemos, te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia que se renova cada manhã em nossas vidas e é a causa de não sermos consumidos. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, obrigada pela tua graça sobre nossa vida, favor imerecido, porque sabemos que não merecemos. Pai, obrigada pela nossa família, pela nossa comunidade, congregação, obrigada por cada família. Pai, tudo eu entrego nas tuas mãos e te peço nesse momento que teu Espírito Santo esteja nos dando compreensão da tua palavra. Abra nossa mente, nossos corações, não deixe que nada venha tirar, Senhor, a atenção daquilo que Tu queres nos ensinar. Que nós possamos estar com a nossa mente submissa ao Teu Espírito Santo, Senhor, para aprendermos mais e mais de Ti. Amém. Amém, amados? Então, hoje nós vamos estar aprendendo a lição 5, que fala sobre a autoridade suprema das Escrituras. Então, já falamos sobre a autoridade do Espírito Santo, de Jesus, né, do próprio Deus. E agora nós estamos indo para 5, né, sobre a autoridade suprema das Escrituras. Quando falamos de Escritura, falamos da Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, tem muitos teólogos que falam que é a boca de Deus, né, que é um livro totalmente inspirado por Deus, para nos orientar, para nos dar direção, né? E para ensinar a nós aquilo que Deus quer que nós façamos para o nosso próprio bem. Porque Deus sempre falou para os seus, desde lá da antiguidade. Ele sempre falou. A gente ouve se quer. Se não quisermos, não ouvimos. Mas Ele está sempre falando conosco dia a dia. E aqui a lição, a autoridade suprema das Escrituras, o texto básico está em Neemias 8, do 1 ao 6, um texto bem conhecido, né? Muitos, né, já ouvimos falar sobre Neemias, Esdras, né? Ali o exílio do povo de Israel, ali em Babilônia, e o retorno dele. Olha o que é que diz. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. Olha que interessante que fala que todos os homens se juntaram como um só povo, né? Como um só homem. Olha, isso é muito interessante que a Bíblia sempre atribui essa questão da comunhão, um só coração, um só espírito, né? Como um só homem, quer dizer, com o mesmo intuito de ouvir a voz de Deus, de ouvir o livro da lei, as instruções do Senhor. 2. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e a todos sábios para ouvir no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam, o quê? Atentos ao livro da lei. Estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizera para aquele fim. E estava em pé junto a ele a sua mão direita, Matitias e Sema, Anaías e Urias, Euquias e Maacéias. E a sua mão esquerda, Pedaías, Misael e Malquias, e Razum e Rasbadana, e Zacaria e Musulão. Só aconselho não colocar esses nomes em seus filhos, né?
E esse abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Olha a reverência do povo. Assim que ele abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Até hoje, né? Israel tem muita reverência quando fala o nome de Deus, quando fala sobre as escrituras, né? Que hoje eles estudam o Velho Testamento, né? Então eles têm muita reverência, coisa que nós não temos. E Esdras louvou a Deus, né? Louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. Assim seja, assim seja. Levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Olha, eles se levantaram, né? E levantaram as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Se nós tivéssemos mais zelo pela palavra de Deus, né? Embora o povo de Israel também errou muito, porque eles também fizeram muita coisa errada. E essa lição é um histórico sobre a Bíblia. Então vamos ver o que o Senhor quer falar conosco aqui, né? Vamos ver. O texto áureo, olha o que fala. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra para o meu caminho. Então, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. Os objetivos dessa lição, vamos lá. Compreender a natureza e a finalidade da Bíblia, 1. 2. Crer que a Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem, a palavra de Deus revelada ao homem. Reconhecer a autoridade divina das Sagradas Escrituras. Nós precisamos reconhecer essa autoridade divina, não é humana, é divina. É bom, tem pontos importantes dessa lição aqui que eu quero salientar. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Nós temos que entender isso. É a palavra de Deus numa linguagem humana. Uma linguagem que nós podemos compreender, né? Então, é na linguagem humana para que todos possam compreender e dizer. Muitos hoje têm a desculpa, eu não compreendo a Bíblia. Eu não entendo a Bíblia. Mas procure do Senhor que você vai entender. As Escrituras trazem o registro da revelação que Deus fez a si mesmo ao homem. Então, Deus se revelou ao homem através da sua palavra, da Bíblia. Deus é o verdadeiro autor da Bíblia, isso nós devemos entender. O verdadeiro autor é Deus, ele usou homens para escrever. Ao inspirar os escritores pelo Espírito Santo. Então, todos foram inspirados pelo Espírito Santo. Enfim, o conteúdo da Bíblia é a verdade sem nuances de erro. Por isso, é o perfeito tesouro de instrução divina. Que Deus o abençoe. Boa aula para todos nós. Então, é um tesouro para nós a Bíblia. E ela nos traz instruções divinas. Hoje tem muitas pessoas que questionam a Bíblia. Hoje é comum eles procurarem erros. Em vez de procurarem ouvir a voz de Deus, procuram contradições. Como é incrível! Eu digo assim, nós temos tanta riqueza na Bíblia, tanto conteúdo que é o próprio Deus falando com nós, e muitos hoje ainda vão à procura de questionamentos de pessoas que às vezes nem têm essa intimidade com a Bíblia. Pessoas que pegam um texto isolado e dali formam uma teoria e que tem confundido muitas pessoas. Então, precisamos ter muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, e compreender que é o próprio Deus falando conosco. E se tem coisa que a gente não compreende, devemos orar e pedir para o Espírito Santo nos revelar, porque foi Ele que inspirou os homens que escreveram, amém? Então, vamos estar, aprendendo um pouquinho mais sobre a Bíblia. Aqui, a palavra introdutória, olha o que diz. Muito se tem discutido sobre a participação humana na produção dos livros que compõem a Bíblia. Esse é um assunto de grande relevância, porque caso tenha alguma dúvida em seu coração de que a Bíblia é a palavra de Deus, o cristão terá muitos problemas para crer em Deus e obedecê-lo. Então, amado, quando você coloca em dúvida alguma coisa em relação à palavra de Deus, você vai ter realmente muito problema de crer em Deus, de acreditar em Deus, de confiar em Deus. E aí, consequentemente, de seguir a Deus, de obedecer a Deus.
Por isso que eu digo, não deixe que sua carnalidade ou que seus questionamentos, querer saber mais às vezes do que a Bíblia fala, te leve a se desviar dos propósitos de Deus. Para que você não venha perder a fé, a credibilidade na palavra de Deus. Nesta lição, vamos descobrir por que devemos dar às Escrituras o valor e o direito de nortear nossas vidas. Quer dizer, de dirigir nossas vidas, de indicar o caminho para nós, né? Olha o que diz. Também aprenderemos a diferença entre revelação, inspiração e iluminação espiritual, para entender como Deus é o autor da Bíblia. Sua palavra, mesmo que homens tenham sido usados para escrever, né? Ela é a palavra de Deus, ela é a voz de Deus, né? Mesmo que tenha sido homens que escreveram. Então, nós podemos dizer que, como assim, foi Deus que ditou, né? Como chegou assim no ouvido do homem e começou a ditar, escreve isso, isso, isso. E foi isso que aconteceu realmente. Foi isso, é maravilhoso, né? A origem das escrituras, vamos lá. A palavra Bíblia deriva da palavra grega, biblion, na forma plural, Bíblia, o termo significa coleção de livros pequenos. Ao todo são 66 livros, isso são perguntas de escola dominical, né? Sendo 39 do Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, um total de 66 livros, uma biblioteca pequena, não é? 1.1, o material utilizado, né? Qual foi o material naquela época, que ainda não tinha as gráficas que hoje nós temos, né? Não tinha a tecnologia que hoje nós usamos. Então, olha, lá no início, como eles usaram, né? Qual foi o recurso deles para escrever, a inspiração que Deus estava dando a eles. Um dos materiais usados na produção da Bíblia é o papiro. Um material leve, de baixo custo e durável, originário de uma planta que crescia ao redor do rio Nilo. A palavra deu origem à palavra papel, o material usado para escrever as cópias dos primeiros manuscritos bíblicos, né? Então, papiros, aqui fala que era de uma origem de uma planta, né? Que significa, né? A palavra deu origem ao papel, né? E depois passamos a ter, hoje, né? Essa nossa maneira de termos a Bíblia editada, né, em papéis próprios para isso, mas passaram por outros processos, vamos ver. Além do papiro, segundo João 1:12, dois outros materiais foram empregados para compor os textos originais sagrados: a pedra e o pergaminho. Moisés recebeu os 10 mandamentos numa pedra, né? Vocês lembram? Está lá em Êxodo 24:12, né? Onde apareceu ali os mandamentos do Senhor. Paulo escreveu suas cartas em pergaminho, o qual era produzido com couro de animais raspado, o que proporcionava uma superfície mais durável do que o papiro. Então, esse pergaminho, hoje a gente ainda encontra em antiquários, escritos antigos. Eu tive fora do Brasil prazer em ver isso. Inclusive, nesse mesmo material, você já deve ter visto aqui é comum, no Rio Grande do Sul tem, eu já vi no interior de Santa Catarina, e eu não sei se é bem esse mesmo couro, vamos dizer, mas é nesse estilo, assim, mapas de cidade, mapas de regiões, né, nesse material que é um couro raspado. Então, ainda se encontra isso, né? Ainda faz parte, vamos dizer assim, do antiquário e de Muitas pessoas gostam de ter coleções disso, acham bonito e realmente, até para decoração é bonito. Aqui, ó, fala, 1.2, na oralidade à escrita, né? Por que fala isso? Porque lá no princípio, quando não tinha a forma escrita, era de pai para filho, né? Nós vamos ver isso muito claro lá ali nos primeiros livros da Bíblia, né? Que fala que ali instruindo o pai, né, a inculcar a palavra, não é, no coração, na mente do filho, no sentar, no levantar, no deitar, no caminhar, oralmente. Eles contavam a história de tudo que Deus fez com o povo de Israel, passava de pai para filho, né?
Ó, antes da invenção da escrita, as pessoas transmitiam as escrituras, né, a Bíblia, oralmente. Por muito tempo foi assim. Nós temos lá o Salmo 44, que fala isso. Vamos ler esse versículo? Não dá de ler todos, né? Mas esse, vamos ler? Fala assim. Olha o que é que diz. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizessem em seus dias. Então aqui o salmista estava dizendo que os pais deles contavam para eles o que Deus fez com eles. Então eles recebiam, quer dizer, os ensinamentos e os feitos de Deus através dos pais que contavam para eles a sua história, né? Hoje a gente tem tanto pouco tempo com os filhos, né, que é uma coisa errada, que às vezes os filhos não conhecem o nosso histórico de família, né? E isso é tão importante para, vamos dizer, a formação de caráter emocional dos filhos, né? Saber de onde eles vieram e trazer essa curiosidade, isso eu acho que é muito importante. E aqui fala, ó, com o desenvolvimento da linguagem escrita, porém, as revelações de Deus adquiriram um formato literário. Moisés, né, aí tem os versículos que falam, não dá de ler todos, Samuel, Isaías e tantos outros escritores formam um grupo de atores inspirado por Deus para essa tarefa, né? Então foram os primeiros atores ali, né, que começaram então a esse formato literário, né, que nós conhecemos, que foi se aperfeiçoando até chegar aos nossos dias. Um personagem importante no registro bíblico é o escriba ou copista, que tinha a responsabilidade de produzir cópias através dos tempos, guardando os registros históricos e literários para gerações futuras usados por Deus. Esses homens deixaram também sua contribuição na produção de seus próprios livros. O papel desses homens, esses copistas aqui que fala, né, escriba, era muito importante. Nós vimos ali Esdras, eles iam relatando a história de Israel. E como era importante isso. E lá no começo não tinha as gráficas nossas, eles tinham que às vezes fazer várias cópias do mesmo texto para mandar para outros lugares, né? A gente vê isso. E é tão interessante porque eles passavam dias escrevendo e seguindo o mesmo, vamos dizer assim, gênero literário. Isso ali era realmente uma inspiração de Deus. Era o agir de Deus naqueles homens, né? Hoje, lembrando disso, eu lembro que às vezes a gente não lembra, não se toca o trabalho que os tradutores da Bíblia hoje em dia ainda fazem para línguas indígenas, para países que ainda não têm, né, a Bíblia escrita, dialetos, países que têm muito dialeto. Hoje existem ainda muitos que fazem esse trabalho incansável, que não é fácil. Imagina traduzir toda uma Bíblia. Nós olhamos uma Bíblia para ler uma Bíblia toda, é um trabalho. Agora imagina fazer a cópia, traduzir. Isso eu realmente acho que são homens e mulheres realmente levantados por Deus para que a palavra seja divulgada nos 4 cantos da terra. Como não amar a palavra, né? Deus não deixou ninguém sem ela. 1.3. Gêneros discursivos. As escrituras sagradas são constituídas de uma enorme riqueza literário-discursiva, códigos legais, relatos épicos, poesias, profecia e comunicação com caráter doutrinal e instrucional às comunidades cristãs. Pessoal, isso é verdade. A Bíblia, ela é uma biblioteca. Tem livros poéticos, livros proféticos, livros de caráter doutrinários, né? A gente vai ver no Novo Testamento, né? Que instrui a comunidade cristã como deve agir, como deve andar, né? Então a Bíblia é completa, ela é completa. 1.3.1 Narração. Há um plano maior por trás de cada história bíblica, tá? Há um plano maior debaixo de cada história bíblica. Vamos abrir 1 Samuel 10, 25? Deixa eu procurar aqui. 1 Samuel
10:25, deixa eu ver se eu acho. Ó, 1 Samuel 10:25, olha o que é que diz aqui. Declarou Samuel ao povo o direito do reino. Escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Olha, Samuel, ele escreveu o direito do reino, instruções, né? Então despediu, né, Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Olha, naquela época, o cuidado que Deus tem conosco de nos instruir, nos dar direção. Nós nunca podemos dizer que nós estamos perdidos sozinhos. Nós temos uma palavra de Deus que nos orienta e nos mostra onde devemos estar. Aqui, ó, são histórias que descrevem aspecto da vida na sociedade israelita dos tempos antigos e serve de parâmetro para entendermos as exigências de Deus. O que é que Deus quer de nós? O que é que Ele tem para nós, né? Ó, o protagonista da narração em relação aos filhos de Deus. Então, ele vai nos instruir, ele vai nos orientar através desses escritos. E desde lá da antiguidade, vamos dizer, o povo de Israel, Deus já tinha esse cuidado. Nós, povo de Deus, não somos um povo que estamos sozinhos, nem perdidos, nem sem direção. Deus nunca deixou o seu povo sem direção, sem resposta, porque nós temos a resposta na Bíblia Sagrada, nós temos o caminho que a Bíblia nos mostra, nós temos a direção que a Bíblia nos mostra. A narrativa de Neemias 8, por exemplo, descreve um momento marcante da história de Israel, quando Deus usou Esdras e Neemias, dentre outros, na reconstrução civil, olha a importância, civil, social e religiosa da cidade. Nessa oportunidade, esses líderes religiosos fortaleceram o caráter monoteísta da religião e a fé do povo com a literatura de Deuteronômio. Então, esse monoteísta quer dizer a crença num só Deus, um único Deus, né? Nós cremos em um só Deus, soberano Deus, o grande eu sou. Não existe outro Deus além do eu sou. 1.3.2 Leis. No texto bíblico básico, aprendemos que foi a autoridade do livro da lei de Moisés que possibilitou a mudança exigida no coração dos israelenses, que reedificaram os muros da cidade de Jerusalém e o templo, né? Então, essa autoridade do livro de Moisés, da lei, provocou uma mudança no povo. Vocês vão ver ali que quando nós falamos ali no início, que Esdras, né, ali Neemias, que eles leram o livro da lei para o povo temeu a Deus, o povo se curvou diante de Deus, o povo encontrou força para continuar e reconstruir a cidade de Jerusalém. São as leis bíblicas que orientam a relação do homem com Deus, com o próximo, né? Porque quando eu tenho relação com Deus, eu tenho com o próximo, né? Eu me relaciono com Deus, automaticamente eu me relaciono com o próximo. E aí fala, com o próximo. E capacita-no para a obediência perfeita, né? Aquela que é produzida pela fé em Cristo. Então, eu devo buscar ler a Bíblia, estudar a Bíblia, praticá-la, porque eu preciso ser obediente. Se eu não obedeço o que a Bíblia fala, pessoal, eu posso até estudar, ler a Bíblia 50 vezes, é só mais um livro. Agora, quando eu me rendo ao que ela fala, em submissão à palavra de Deus, em obediência, como diz aqui, perfeita a palavra de Deus, aí eu dou liberdade para o Espírito Santo agir em mim. E a Bíblia diz, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará, e ainda fala que a fé vem pelo ouvir a palavra. E aí eu sou fortalecida em fé em Cristo, como diz assim aqui, tá? Então, porque ela nos direciona, a Bíblia nos direciona, a Bíblia nos orienta e ela nos alimenta, isso é o mais importante, ela acrescenta a nossa fé. 1.3.3 Poesia.
A coleção de poesias mais conhecida da Bíblia são os Salmos, né? Todo mundo conhece os Salmos, tem vários atores do Salmo, os Salmos, até Moisés escreveu alguns Salmos, né? E aqui fala, os quais eram declamados e cantados durante as reuniões dos judeus no templo e nas sinagogas. Então, os Salmos eram muito usados como cânticos, né? Eles tinham ali os escritos Salmos e eles cantava esses salmos, né? Usando lira, harpa. Hoje nós temos muitos salmos que ainda são cantados. Eu tenho um CD aqui antigo que é só de música, né? De cânticos de salmo. É a coisa mais linda. É lindo. Eu acho que nós nos perdemos quando nós deixamos de cantar a palavra de Deus, né? E começamos a cantar aquilo que levanta o ego muito da pessoa. Não é aquilo que fortalece, que eu estou falando, que a Bíblia, né, nos fortalece, nos encoraja, mas que passa a mão no ego e deixamos de adorar a Deus, de ser fortalecido por Deus. É muito lindo cantar e as músicas devem estar de acordo com a palavra de Deus, senão ela nos leva para outro caminho. Aqui fala, são também os poéticos os livros de Salomão, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Salomão era um poeta, né? E uma sabedoria incrível. No Novo Testamento encontramos apenas algumas passagens escritas em forma de poesia. Então nós temos 1 Coríntios 13 ali que fala sobre o amor, né? O amor tudo sofre, tudo compreende. É muito lindo. Tem músicas gravadas, né, no nosso mundo evangélico com 1 Coríntios 13. Tem o pessoal de fora, né, que também já gravou, né, músicas usando 1 Coríntios 13, que é a palavra de Deus. É uma poesia linda, exaltando o amor e nos ensinando qual é o verdadeiro amor e como é que nós devemos amar verdadeiramente. Profecia, né? Profecias são mensagens de Deus ao povo por meio de um homem instruído por ele. Então Deus sempre levantou profetas, né? Nós temos livros proféticos na Bíblia, temos livro de Daniel, temos Apocalipse, né? Que vão mostrar profecias que já se cumpriram. Por isso que a gente, quando lê, tem que entender que às vezes a pessoa fala, vai acontecer isso, mas está falando ali na Bíblia de coisas que já se cumpriram. E temos coisas que ainda vão se cumprir. Então, esses livros sempre estão instruindo e nos alertando, né? Como agora, né, o tempo que nós estamos passando, Deus já está falando há muito tempo através da palavra dele. Nem precisa, né, vir alguém falar, mas ele usa, ele faz como ele quer. Mas ele, pela palavra, para quem está estudando a palavra, está vendo como está se cumprindo, está se encaixando as profecias bíblicas, né? E nós estamos vendo o tempo chegando ao fim. Jesus está voltando. Estas mensagens propõem atitude de arrependimento. Olha, a profecia, ela propõe primeiro atitude de arrependimento e confissão de pecados, da volta de Deus e se voltar para Deus, né? E a sua vontade e de manifestação da fé na aliança com o Salvador. Então, hoje eu estava até falando para alguém que eu estava dizendo assim, se nós queremos nossos pecados perdoados, primeiro nós temos que reconhecer nossos erros, nossos pecados, para que venha o verdadeiro arrependimento. Vindo o verdadeiro arrependimento, nossos pecados são perdoados. Porque se eu não reconheço o pecado, eu não preciso que ele seja perdoado. Se eu não me arrependo, eu não preciso que ele seja perdoado. E por isso que muitas vezes sofremos e parece que andamos em ciclo com as mesmas tagarelices, com as mesmas queixas de sempre. Porque nós temos muita dificuldade de reconhecer nossos erros. É mais fácil fazer como Adão, a mulher que tu me desse. Aí botamos a culpa em outros, em situações, em igrejas. Mas é nós que precisamos chegar diante de Deus, reconhecer nossos pecados, nossos erros, pedir perdão e nos arrependemos para não voltarmos a praticá-lo. Aqui fala o seguinte, eu tenho, né, em azul aqui na minha lição, deve ter na de vocês, fala assim, infelizmente, muitas vezes o povo de Deus não tem atribuído o devido valor às profecias. E é verdade. Quando age de tal forma, mostra que está com seus ouvidos cerrados à voz de Deus. Eu preguei domingo passado. Ouve, ó Israel.
E eu disse, muitas pessoas estão questionando a Bíblia, pegam um texto isolado e ali dali fazem uma doutrina. E dessa forma, eles estão endurecendo o coração e fechando seus ouvidos e não estão ouvindo mais a voz de Deus. Isso é triste e perigoso, muito perigoso. Vamos voltar aqui agora. 1.3.5, evangelhos, né? É outro conjunto. São 4 os evangelhos, né? Nesse gênero literário, encontra-se as passagens acerca da vida, das obras e das palavras de Jesus. Então, os evangelhos vêm anunciando Jesus, que na realidade já foi anunciado lá desde o Velho Testamento, né? Porque desde lá do início de Gênesis, tudo aponta para Cristo, né? Tudo aponta para Cristo. Os quais apontam para a essência da pregação, a obra redentora de Deus por intermédio de Cristo. Então ali, né, João, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, os evangelhos são as boas notícias de Deus manifestas na vida, no ministério, na morte, no sepultamento, na ressurreição e na ascensão de Jesus Cristo. E vamos dizer, e na volta dele, né, que ele já vai falando, né? Isso aí não está porque ele ainda não voltou, né? Mas assim, os evangelhos, eles vão narrando e vão nos mostrando quem é Jesus, para que Jesus veio. E ele nos mostra como nós devemos seguir a Jesus e andar como ele andou, andar como ele andou. Os evangelhos são lindos, é um bom livro para evangelização. Temos o 1.3.6 que fala sobre as epístolas, que são as cartas, né? Eles escreviam as cartas, né? Ali Paulo, outros escreviam cartas e mandavam para outras localidades onde tinha um grupo de cristãos se formando, né? Eles eram instruídos, eles eram, vamos dizer assim, fortalecidos através dessas cartas e que depois se transformaram, né? Parte da palavra de Deus, né, que eram cartas inspiradas de Deus para alcançar almas em outros lugares. E aqui fala, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas, formam grande parte do material revelado por Deus que compõe o Novo Testamento. Estes escritos foram endereçados a pessoas e a igreja espalhada pelo Império Romano, né? Então, muitas, né, pessoas naquela época se reuniam em comunidades, em casas, que era o costume, né? E muitas dessas cartas foram escritas na prisão. Nós temos Paulo, vocês vão ver, estou falando no momento Paulo, ele escrevendo na prisão, numa situação, vamos dizer assim, desconfortável, não agradável. Olha como é a inspiração de Deus, que Deus ainda inspirava ele a escrever carta de fortalecimento, de instrução aos outros irmãos que estavam mais longe. Quando nós somos usados por Deus, nos deixamos ser dirigidos por Deus, não importa o ambiente onde nós estejamos, Deus vai nos usar. E nós vamos ser de bênção naquele ambiente, fora daquele ambiente, no trabalho, em casa, né? Por onde andarmos. As epístolas continham conteúdos específicos para situações e problemas específicos. Vocês vão ver Paulo instruindo, né, a igreja de Éfeso, de Corintos. Então, era, vamos dizer assim, problemas específicos que aquela comunidade estava passando e ele orientava em relação àquilo, né? Ele orientava o cuidado, a vigilância que eles tinham que ter em relação aos falsos profetas, falsos mestres, para eles não se deixar contaminar com essas coisas. Paulo vai orientando muito eles isso, para eles não sair do caminho da verdade. Paulo sempre se preocupava com isso e é o que Deus preocupa. Tanto é que a palavra fala que nos últimos tempos vão surgir muitos falsos mestres e falsos profetas. Nós estamos vivendo esses últimos tempos. Talvez eu nem vá ver Jesus voltar na glória, mas quantos tiveram suas vidas ceifadas, né? Nesse tempo agora. Eu vi uma reportagem de um repórter, um câmara, agora que ele morreu do Covid. E não sei se foi um dia antes dele morrer, ele gravou e mandou para os amigos. Ele disse, eu estou morrendo.
eu não vou voltar mais. E ele falou algumas coisas, né, sobre as pessoas se voltar para Deus. Ali ele pediu perdão, né? Ele falou umas coisas assim que muito interessante. Então eu digo, Jesus pode voltar para mim hoje. E Paulo orientava esse cuidado. Agora nós estamos nesse tempo de fim, tem surgido muitas histórias que não, por isso que quando alguém vai falar para você da Bíblia ou vem questionar, você tem que ir na palavra para ver se está de acordo com a palavra, né? Mesmo com Paulo ali, o povo de Bereia, Paulo ministrando, né, a palavra, eles iam conferir. É necessário que se confira. Eu não estou dizendo isso que você às vezes não vai, vamos dizer, se expressar mal alguma coisa, mas estou dizendo principalmente ao erro de uma doutrina falsa, de uma doutrina que não é bíblica, que pode levar a confundir as pessoas, a desviar do caminho verdadeiro. E nesse tempo agora nós precisamos estar muito atentos, porque hoje nós temos um sistema de internet, de comunicação sociais, que você recebe mensagem de tudo quanto é lado. Às vezes a gente nem sabe quem é que está escrevendo aquela mensagem. Às vezes a gente nem sabe a sutileza do inimigo que está por trás daquela mensagem, que é tirar a nossa paz. Porque a palavra, tudo que vem de Deus, traz para nós paz. Essa é a primeira coisa. Quando ela começa a perturbar nossa mente, nosso entendimento, um alerta. Porque Deus vem com a sua palavra para nos instruir, para nos consolar, para nos confortar, né? Nos orientar, não para trazer confusão. Então isso é um alerta. E isso é uma dica para a gente reconhecer o que é falso e o que é verdadeiro, né? Então cuidado nesses últimos dias. Aqui fala, esses escritos foram endereçados às pessoas e à igreja espalhada pelo Império Romano. Essas cartas, como eu disse, muitas escritas dentro de presídio. As epístolas continham, né, então, desse conteúdo específico, né, como eu falei. Elas mostravam o problema exato que estava acontecendo isso. Aí é que fala, por isso sua leitura é tão facilmente assimilada, embora haja sempre a necessidade de resgatar o conteúdo histórico do texto. Por que a necessidade de resgatar o conteúdo histórico do tempo? É para saber para quem que aquela carta foi escrita, né? Com quem que está se falando naquele momento? Para que tempo, né? Porque tem muitas coisas que foram escritas para resolver o problema ali naquele momento. Não estou dizendo que não sirva para nós, não. Ela vai servir de orientação para a gente não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Então, através disso, dessa situação ali, nós somos instruídos a não cometer os mesmos erros. Eu fico encantada com a palavra de Deus. Eu fico maravilhada. E as cartas de Paulo, né, ali de Pedro, de Tiago, de João, de Judas, são maravilhosas. E eu acho que é tempo de a gente ler mais a Bíblia e procurar ler essas cartas. E pedir, Espírito Santo, me instrua o caminho que eu devo andar. Amém, amados? Vamos deixar a partir do ponto 2, né, do tópico 2, com o Marcelo, no próximo domingo. Mas a Bíblia é um livro que me encanta. É um livro que me instrui e me constrange. Porque ali eu consigo ver como muitas vezes eu estou errada. E ali eu preciso da misericórdia de Deus para, vamos dizer assim, voltar ao caminho. Que você também seja, né, constrangido pela palavra de Deus. Porque quando nós nos constrangemos com ela, quer dizer que nós estamos ouvindo. O pior problema é a indiferença. Quando você ouve a palavra ministrada por uma pessoa que Deus usa, ou por uma canção, até mesmo uma criança, e você fica indiferente. Esse é o perigo. Quer dizer, você já não está dando ouvido. Então você pode dizer, fala Senhor que eu te ouço. Fala Senhor que eu te ouço. E a palavra de Deus fala conosco todos os dias. Amém? Vamos orar, amados? Vamos orar, agradecer a Deus e não esqueça, logo em seguida já temos o culto. Pai, obrigada por esse momento, obrigada pela riqueza da tua palavra, obrigada porque homens deram a vida para que hoje nós tenhamos ela em nossas mãos, Senhor. E muitas vezes nós não valorizamos. Tem países que ainda as pessoas não têm a oportunidade de ter a palavra. Nós temos às vezes tanta Bíblia dentro de nossos lares. Pai, mas não seja só um livro histórico, um livro bonito, mas que seja tu falando mesmo conosco.
que nós estejamos com nossos ouvidos abertos, Senhor, com humildade, prontos a Te ouvir, a Te obedecer e reconhecer nossos erros, Senhor. Pai, leva que cada um de nós tenhamos mais tempo com a Tua palavra, não como uma leitura qualquer, mas uma leitura que venha fazer, Senhor, transformação em nossas vidas através do Teu Espírito Santo. Tudo entrego nas Tuas mãos e Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amados? Tenham todos uma semana maravilhosa na direção do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Bom dia, gente querida, a paz do Senhor. Que bom, outro domingo a mais que podemos rendir culto a Deus, a través da oração, a través de los cânticos, a través de sua palavra. Que benção. Então, vamos a começar orando. Pai, em nome poderoso de Jesus, obrigado, obrigado, obrigado por el dom da vida que nos entregaste hoje. Obrigado, em nome poderoso de Jesus, porque a través dele podemos estar, Dios, louvándote, bendiciéndote, exaltándote, engrandeciéndote, porque tú eres un Dios de amor, eres un Dios formoso, maravilloso, eres nosso Deus. Obrigado, obrigado, obrigado por el don da vida que nos entregaste hoy, Pai. En el nombre poderoso de Jesús, Dios, que podamos abrir nuestra mente y que podamos entender qué es lo que tú quieres a falar para cada uno de nosotros en este día. En el nombre del Pai, del Filho y del Espíritu Santo. Amén. Gente querida, saben que la palabra que trouxe Diana quinta-feira, para mim ao menos foi muito boa e me fez assim como refletir, pensar, meditar, porque vean que interessante que é. Deus, como se falou, Ele não nos vai a tirar del sufrimiento, del dor, da fornalha, de la cova dos leões, mas Ele vai estar conosco. Isso é interessante. E Ele nos vai realmente a cuidar em esses momentos. Então eu pensei, digo, hoje nós estamos também em uma fornalha, y estamos até en una cova de leões. Então, ¿qué acontece? Todo esto do vírus, de la epidemia, etcétera, etcétera, hacen que nós estuviésemos con nuestra mente só pensando en eso. Y, queridos, nuestra mente tiene que estar en Dios, nos tenemos que estar confiando en Él,
e tendo um coração grato, porque até hoje Ele nos concedeu esse dom da vida. E é interessante quando a palavra diz aí em Daniel, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, oh Rei. Se não, fica sabendo, oh Rei, que não serviremos a teus dioses, ni adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Y así tenemos que ser, ¿no, queridos? ¿Ah? O sea, si Dios nos quiere librar de toda esta epidemia, de todo este virus que está desparramado en el mundo, yo acredito ciegamente que Él nos va a librar. Si Él no nos libra, no vamos a continuar louvando, exaltando, engrandeciendo, confiando en Él. Entonces, pues vean qué cosa interesante esa palabra de Daniel para este tiempo, que estamos dentro de una fornalla de fuego ardente, en todo y cuanto lugar da tierra. Se están pasando momentos muy difíciles. Parece que estamos en esa cova de león y los leones quieren engullirnos. Además, en el nombre de Jesús, tenemos un Dios mucho más poderoso que león, que fornallas de fuego. Un Dios que está encima de todo. En Él es que tenemos que confiar y tener fe, esa fe inabalable. Amén. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, obrigado una vez más por tu palabra, obrigado por tus ejemplos a través de la que tú das para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, una vez más, fala a nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Louvado sea Dios. Vamos louvar ao Senhor. Meus olhos estão em ti, não posso deixar de te ver, seguro em tuas mãos estou. A tua palavra me diz pra eu não me guiar com o que vejo aqui. Eu vivo pela fé em ti, meu Deus. O vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és tu em mim, Deus da minha vida, Senhor da minha casa e da tua também. Tu és o dono do meu coração, confio em ti. A minha alma canta, quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim.
vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, maior és tu em mim, Deus da minha vida, Senhor da minha casa. Declare isso nessa noite. Ele é o Senhor da tua casa, Ele é o dono do teu coração, e que você confia nele, que você confia no Senhor. A minha alma canta, o quê? Quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim, tu és maior. Deus da minha vida, Senhor da minha casa, tu és o dono do meu coração, confio em ti. A minha alma canta, quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim, tu és maior. Sobre tudo que vier contra mim e contra você, Ele é maior. Confie no Senhor, porque Ele tem o controle de tudo. Deus abençoe a cada um. Ainda que os meus olhos não possam te ver, posso te sentir, sei que estás aqui. Ainda que minhas mãos não possam tocar teu rosto, Senhor, sei que estás aqui. Pode sentir tua presença, estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua majestade, estás aqui, estás aqui. Pode olhar tua beleza, estás aqui, estás aqui. Posso sentir teu grande amor, estás aqui, estás aqui. Ainda que os meus olhos não possam te ver, posso te sentir, sei que estás aqui. Ainda que minhas mãos não possam tocar teu rosto, Senhor, sei que estás aqui. Pode sentir tua presença, estás aqui, estás aqui.
estás aqui, estás aqui. Meu coração pode olhar tua beleza, estás aqui, estás aqui. Posso sentir teu grande amor, estás aqui, 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 estás aqui. Meus irmãos, graça e paz, muito bom dia. Mais um domingo que nós estamos aqui, cultuando a Deus online. Eu espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja muito bem, apesar de tudo que está acontecendo aí. Vamos orar. Você já teve a oportunidade de assistir e participar da Escola Bíblica Dominical, já louvou ao Senhor, e agora vamos participar da meditação da palavra. Eu quero convidar você para curvar sua cabeça agora. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti em oração. Nós queremos Te pedir, Pai, inicialmente pela vida de cada um que está agora nos assistindo, independentemente do horário, independentemente do local. Eu quero, Senhor, que Tu abras o nosso coração. Queremos dar ao Teu Espírito Santo liberdade para trabalhar e operar em nós as mudanças necessárias. Nos ajuda. Abre a nossa mente, dá-nos entendimento, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a meditação de hoje ela está no livro de Jeremias, capítulo de número 17, versículos de 1 a 10. Acompanhe comigo a leitura. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado de todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração
Veja bem quem que esquadrinha o coração. Só o Senhor. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder e segundo o fruto das suas ações. Amém. Meus irmãos, antes de entrar na mensagem propriamente dita, eu quero fazer rapidamente um apanhado histórico com você, para que você se situe, você entenda o que é que nós estamos lendo agora, o que é que Jeremias está tratando nesse momento. Você deve se recordar que após o êxodo no Egito, o povo do Senhor, ele estava sob a liderança de Moisés, foi liberto, e ele vagou no deserto por 40 anos. Então ele era considerado um povo nômade. E isso aconteceu, meus irmãos, aproximadamente no século 13 a.C. Josué sucedeu Moisés, conquistou a terra de Canaã, que era a terra prometida para o povo, e lá esse território foi dividido entre 12 tribos. Essas 12 tribos compunham esse conjunto. E essas tribos, elas representavam os filhos de Jacó. A tribo de José deu origem a 2 tribos que representavam seus filhos, Efraim e Manassés, e a tribo de Levi não recebeu terras. Isso consta na Bíblia. As lideranças locais, irmãos, e as lideranças tribais, elas eram exercidas pelos mais idosos. Então, esses idosos, que eram os anciãos, eles se destacavam pela sua experiência. E sempre que existia uma necessidade importante, erguia-se uma personalidade, alguém que atuava, liderando, tomando decisões. Esses eram os juízes. Os juízes, então, lideravam, tomavam as decisões mais importantes. E chegou um momento, meus irmãos, que esse povo decidiu ter mais segurança para se unir, e eles decidiram que teriam um rei. E você deve se lembrar muito bem, foi escolhido o primeiro rei da nação. Esse rei foi Saul. Saul reinou. Posteriormente veio Davi, você conhece a história. Depois de Davi veio Salomão. E depois de Salomão veio seu filho, Roboão. Só que Roboão, ele não teve o mesmo pulso, a mesma forma de governar que o seu pai, que o seu avô. E isso trouxe problemas, e o reino acabou se dividindo em 2. Nós podemos conhecer o surgimento do Reino do Norte, que era conhecido como Israel. Lá no Reino do Norte ficaram 10 tribos. E o Reino do Sul, conhecido como Judá, no qual ficaram apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. O povo do norte ficou conhecido como israelita e o povo do sul conhecido como judeus. A capital do Reino do Norte era Samaria, a capital do Reino do Sul, Jerusalém. Eu quero destacar aqui para você que a idolatria, meus irmãos, ela corria muito forte, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. A idolatria era muito grande. E vários reis reinaram, obviamente, né? Eu falei aqui de períodos muito longos, eu acabei de falar. E o ministério de Jeremias, meus irmãos, ele começou em 625 a.C. e ele estava sob o domínio do 16º rei de Judá, que é o rei do sul. E Jeremias passou a exercer o seu ministério por 5 reis. E ele profetizou por cerca de 40 anos. Então o ministério dele durou cerca de 40 anos. Eu quero destacar para você que está com a Bíblia na sua mão, e nós estamos falando do livro de Jeremias, você sabe que o livro está dividido em capítulos, só que esses fatos narrados no livro de Jeremias, eles não aconteceram na sequência em que eles estão aqui. E tem uma história muito interessante por trás. O que aconteceu? Jeremias, ele tinha um secretário muito fiel que se chamava Baruque. E o conjunto do livro de Jeremias, ele foi feito em rolos.
e esses rolos, obviamente, eram separados. Então, esse apanhado, essa coletânea do livro de Jeremias, ela foi sendo colocada, não necessariamente na ordem que os fatos realmente aconteceram. E o livro de Jeremias, se você der uma olhada nele, ele é repleto de advertências, ele é repleto de admoestações, o Senhor chamando o povo ao arrependimento. O Senhor vai falando, o Senhor vai convidando o povo a voltar para os seus caminhos. Isso acontece lá desde antes da divisão do reino. Muitos anos o Senhor falou por meio desse livro, por meio de seus profetas. Isaías é antecessor de Jeremias, Elias é antecessor de Jeremias. Então, são situações em que Deus vem convidando, vem chamando, vem avisando o povo sobre a necessidade de mudança de procedimento. E não só de mudança, porque se o povo não muda, tem uma consequência, tem uma penalidade. E Jeremias adverte muito sobre isso. E a vida de Jeremias, na vida de Jeremias acontece algo muito interessante. Por quê? O Senhor vem falando, e nós lemos agora num trecho que o Senhor avisou que vai levar o povo para uma terra desconhecida, uma terra em que eles nunca estiveram. E Deus também ordenou a Jeremias para que Jeremias não se casasse, porque a proximidade do juízo de Deus ia ser tão intensa, e o juízo ia ser tão intenso, que ser solteiro se tornaria uma vantagem. O fato de a pessoa ser casada ia provocar para ela mais dores, mais problemas. Deus também ordenou a Jeremias que ele não fizesse luto, porque no luto se busca o consolo. No luto se busca refazer a sua parte emocional. E Deus adverte para que Jeremias não faça nem luto, porque o luto geraria uma falsa sensação de consolo e logo a seguir viria a punição. Olha que interessante. E mais uma coisa, Deus ordenou a Jeremias que ele não participasse dos prazeres lícitos, porque se estava perto de acontecer uma punição, a pessoa participar desses prazeres, ela aproveitar a vida, soaria diante de Deus como uma zombaria. Olha que interessante. E eu volto à leitura, agora no texto propriamente dito, trazendo para a nossa realidade. Eu quero que você veja a situação que esse povo estava enfrentando. No capítulo número 1, no versículo número 1 do capítulo 17, o Senhor adverte, dizendo que o pecado de Judá, então agora você já sabe, estamos falando do Reino do Sul, ele está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante. Ou seja, o pecado de Judá, ele está gravado profundamente. Quando você pega um ponteiro, uma ferramenta pontiaguda, e você grava em baixo relevo, é uma gravação profunda, é uma gravação que não se apaga fácil. Ele fala na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Ou seja, isso está intrinsecamente, a pessoa está dentro dela e está externamente a ela. Ela traz isso à memória, puxando de dentro, esse pecado, e os altares que ela fez, na ponta está ali para lembrar. Quem olha de fora enxerga. É isso que está dizendo aqui. Os teus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos. Olha isso. Junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. O poste ídolo, meu irmão, ele é um ídolo que eles faziam. E não era uma obra de artífice. A pessoa ia lá, pegava um pedaço de madeira, um tronco, e dava uma esculpida. Então era uma coisa mal feita. Era uma coisa terrível. Você imagine isso diante de Deus. Que afronta que é. E Deus diz aqui que eles se lembravam disso. E eu quero levar você à reflexão nessa manhã. Será que há alguns de nós que está trocando Deus verdadeiro
o Deus Altíssimo, o Deus Onisciente, o Deus Onipotente, o Deus Onipresente, por postes ídolos, coisas sem valor, coisas mínimas, coisas que não valem nada, colocando tudo isso no lugar do Deus Altíssimo, do Deus Poderoso. Eu quero que você reflita sobre isso. Versículo 3 do capítulo 17, ele diz: Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os teus territórios. O pecado não é algo localizado em Judá. O pecado está em todos os lugares. E eu estava lendo isso aqui, meditando, eu fui levado a pensar quantas pessoas lá em Judá, e talvez hoje, trabalhem, juntando, guardando, armazenando. E aí, no caso de Judá, Deus falou que ia dar isso aos outros. Deus falou que há versões que dizem que Deus daria por despojo. O despojo, ele é o que se conquista sendo vitorioso na guerra. Ele daria os tesouros por presa. E os altos, ou seja, os lugares onde eles erguiam os altares, também seriam destruídos. O versículo 4 ele diz: Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces. Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Meus irmãos, muitas das perdas que acontecem na nossa vida, elas são provocadas por nós mesmos. O fato de nós nos afastarmos de Deus, o fato de nós não valorizarmos as suas orientações, o fato de nós não ouvirmos aquilo que Deus quer para nós, faz com que nós venhamos a perder aquilo que Ele tem para nós, aquilo que nós conseguimos conquistar pela misericórdia dEle. Não é algo que vem dEle, é a nossa atitude, irmãos. É a nossa atitude que muitas vezes nos leva à perda, nos leva à separação dEle, nos leva a andar à margem daquilo que Ele quer para nós. Veja bem, aqui o Senhor dá a sentença para eles. O Senhor avisa que eles vão ser levados cativos. O Senhor avisa que eles vão ser levados para uma terra que eles não conhecem, eles nunca estiveram lá. É o que está sendo avisado aqui para eles. Eles acenderam a ira do Senhor. E hoje, meus irmãos, na época de pandemia, nós recebemos ontem a notícia do falecimento do irmão Lázaro, cantor. Faleceu, se não me engano, na madrugada de sexta para sábado. E é algo que nos surpreende, irmãos. A gente está vendo muitas pessoas partirem. Eu mesmo tenho uma sobrinha que está com Covid, grávida, descobriu na sexta-feira que está grávida, está com Covid. Então, assim, são situações difíceis que a humanidade está enfrentando. E eu não sei o motivo, mas Deus sabe. A Bíblia diz que virão pestes e estamos aí enfrentando. Estamos aí nessa situação. E isso não deve servir para nos levar ao desânimo, à paralisia espiritual. Nós temos que continuar orando, continuar intercedendo, meus irmãos, pedindo para que o Senhor realmente trabalhe. E o versículo 5 diz: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Eu vejo que o homem está estudando, o homem criou a vacina contra o Covid, e eu vejo que muitas pessoas falam esperança, esperança, renovação.
Eu me lembro dessa passagem, meus irmãos. A nossa esperança, ela está na vacina só? Porque a vacina ela pode ser eficaz, tudo bem. Mas e depois? E quando vier outra coisa? E quando vier outro problema? Será que nós precisamos enfrentar problemas sucessivos para chegar à conclusão de que a nossa esperança não deve estar no Senhor? E aqui já acontecia isso lá em Judá. A confiança deles estava no homem. E não só ele faz da carne mortal o seu braço, como o seu coração está afastado do Senhor. Olha isso. O versículo 6 diz, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. É alguém, meus irmãos, que já está num estágio de total isolamento, está num estágio de morte. Nessa época da pandemia, eu tenho trabalhado no jardim da minha casa, tenho plantado algumas plantas, tirado outras, e é algo muito interessante quando você coloca uma planta no solo e você dá a ela água, você nutre o solo, você coloca adubo, e você vê como que é a resposta daquela planta. Ela cresce rápido, ela fica bonita, você troca uma planta de lugar, você tira ela daqui, você coloca em outro, ela sente o impacto inicial, mas logo em seguida, ela mostra que ela pegou, eu costumo falar, a planta pegou, ela está crescendo, está se desenvolvendo. E o Senhor usa uma linguagem aqui, no versículo 6, que é exatamente isso, é o arbusto solitário no deserto. Ele está isolado, ele está vulnerável, ele sofre a ação do vento, ele sofre a ação do sol. E eu tenho aqui em casa 2 canteiros. Num, o sol bate muito forte. No outro, o sol bate de forma mais moderada. E é visível, você consegue ver que há plantas que sobrevivem bem no sol e há outras que não. Cada uma tem a sua característica. E o Senhor fala aqui que esse arbusto, esse homem que se afasta de Deus e afasta o seu coração do Senhor, ele nem enxerga o bem. Ele vai habitar num lugar, numa terra salgada, aquela terra que não cresce, não se desenvolve, aquela terra que ela não é ideal, ela não tem os nutrientes necessários, ela não tem as condições de oferecer o crescimento para a planta que está inserida nela. E no versículo 7, o Senhor mostra o outro lado. O homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Veja bem, ele não será, ele é agora, ele já é. Como árvore plantada junto às águas, e estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Eu vou voltar ao exemplo do meu canteiro aqui. Eu tenho uma planta muito interessante, eu não sei o nome dela. Ela tem folhas bonitas, verdes e amarelas. Quando o sol está forte, ela vai e fecha as suas folhas. As folhas ficam todas enroladas. Ela se protege do sol. Quando o sol se afasta, ela abre as folhas e fica linda de novo, viçosa. Essa planta ela está preparada. Ela está capacitada para enfrentar as situações. E o Senhor fala que aquele que confia no Senhor
ele estende, ele é como árvore plantada junto do ribeiro. A raiz dele, ela vai se direcionando para o alimento, ela vai se direcionando para a água que pode mantê-la viva. E para essa planta, para essa árvore, para esse homem, sempre há condições ideais. Vem o calor, ele está ali. Passou o calor, ele está ali. E ele está sempre dando o seu fruto. Ou seja, ele está produzindo, ele está sendo útil, ele está dando resultados. Versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu tenho certeza que se eu perguntar para alguém aqui, olha, quem aqui já ouviu a frase, siga o seu coração, faça o que o seu coração está mandando? Você vê isso na televisão, você vê isso nos programas, você vê isso nos filmes, você vê isso em novelas. Eu espero que você não esteja apegado a isso. A pessoa coloca a mão no ombro da outra, cheia de razão, olha nos olhos e diz, faça o que o seu coração está mandando. O seu coração? Sério? Se eu perguntar aqui, eu tenho certeza que eu também teria uma resposta positiva. Quem aí que está nos assistindo agora já seguiu o seu coração e já se deu muito mal? Muito mal. Porque o coração, meus irmãos, ele nos engana. Ele nos leva a tomar atitudes que não são as que nós deveríamos tomar. E eu espero que você, quando ouvir essa frase, você diga, não, eu não vou seguir o meu coração. Mas por quê? Porque o meu coração, ele é enganoso. Mais do que todas as coisas. Olha o grau de engano disso. E é desesperadamente corrupto. Olha, não foi feita economia aqui para te advertir. Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E vem a resposta logo a seguir. Sabe quem conhece? Versículo de número 10. Eu, o Senhor, esquadrinho. Sabe o que é esquadrinhar, meus irmãos? É medir cada canto. É conhecer cada canto, cada pedaço do coração, cada área. Isso é que é esquadrinhar. Colocar o esquadro, medir, avaliar. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Irmãos, esse versículo aqui tem relação com autorresponsabilidade. Aquilo que nós semearmos é o que nós vamos colher. Não há como você plantar, a Bíblia já fala sobre isso. Você não vai plantar figo e esperar colher uva. Não tem como. E eu quero nessa manhã levar você à reflexão. O que é que você tem plantado? O que você tem plantado no seu relacionamento familiar? O que você tem plantado no seu relacionamento com Deus? O que você tem plantado na sua vida? O que você tem plantado nas suas emoções, meus irmãos? De que você tem enchido a sua mente? Eu confesso para você que há alguns programas de televisão que eu tenho evitado assistir. Você liga a notícia, é uma tragédia atrás da outra, meus irmãos. E se você parar para assistir, você vai sair dali deprimido, você vai sair dali arrasado, porque é uma atrás da outra.
é só tragédia, desgraça, é roubo, assalto, assassinato, violência sexual, é o marido que matou a esposa, é o pai que matou o filho, é o filho que matou a mãe. Irmãos, você é uma atrás da outra. Eu tenho evitado assistir esse programa. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser uma pessoa alienada do mundo, não é isso, mas coloque um filtro, irmãos, no que você está assistindo. Coloque uma barreira, crie uma barreira protetiva com relação ao que você está assistindo, colocando para dentro da sua mente. Eu vou continuar. E isto para dar a cada um o seu proceder de acordo com o fruto das suas ações. Tenha boas ações, peça ao Senhor para ajudá-lo a ter boas ações, peça ao Senhor para dar a você direcionamento de como agir, peça ao Senhor para dirigir os seus passos, peça ao Senhor, dê ao Senhor liberdade para que de fato Ele esquadrinhe o seu coração, para que o seu coração esteja totalmente medido, para que o seu coração esteja preparado, para que o seu coração esteja pronto para cumprir a vontade do Senhor, para que o seu coração esteja totalmente aberto. E para eu terminar aqui, o livro de Jeremias, ele começa com o chamado de Jeremias. E ele termina, meus irmãos, com a queda de Jerusalém, que é a capital do Reino do Sul, como eu disse lá no começo dessa mensagem. Em 587 a.C., se deu cerco a Jerusalém e os babilônios levaram cerca de 10.000 pessoas cativas. Só que eles não levaram qualquer um, eles escolheram, eles levaram os artífices, eles levaram as mentes influentes e pensantes e deixaram para trás os mais vulneráveis. Agora traga para a nossa realidade, imagine hoje se nosso país fosse feito cativo e se todas as mentes brilhantes fossem levadas para fora, os melhores médicos, os melhores engenheiros, os melhores cientistas. Como nós ficaríamos, meus irmãos? Como nós ficaríamos? E o juízo do Senhor veio para Judá. O juízo do Senhor se abateu sobre Judá. E eles ficaram cativos 70 anos. É muito tempo, meus irmãos. Você se lembra? O povo ficou no Egito 430 anos e agora 70 anos de cativeiro. Mais 70 anos. Muitos anos depois, é óbvio, estamos falando de um intervalo muito grande aqui, de centenas de anos. E eu quero terminar essa mensagem nessa manhã pedindo para que você reflita, pedindo para que essa mensagem fique gravada no seu coração, como nós lemos no versículo 1, mas gravado uma mensagem de retidão espiritual, uma mensagem de cumprimento da vontade de Deus. Que você grave essa palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de aprender um pouco mais da tua palavra, te agradecer pelo que o profeta Jeremias deixou para nós, cumprindo as tuas orientações, meu Pai. Senhor, abençoa o nosso domingo, dá-nos um resto de domingo de paz, de tranquilidade, de alegria. Aqueles que vão assistir essa mensagem qualquer dia da semana, fortalece, dá alegria, dá um renovo espiritual. Nós te pedimos, nós intercedemos por todos aqueles que estão doentes com essa doença terrível, Pai. Senhor, fortalece-nos, ó Deus. Dá sabedoria ao homem, mas que nós venhamos a entender que nós não confiamos no homem, nós confiamos em Ti. A nossa confiança está em Ti. E não nos deixe, Senhor, acreditar naquilo que o nosso coração diz para nós. Que a nossa confiança esteja integralmente em Ti, totalmente em Ti. Nós colocamos a nossa semana nas Tuas mãos. Senhor, cada um de nossos parentes, cada um de nossos conhecidos, até aqueles de nós mesmos que estamos ouvindo, que estamos doentes com Covid. Senhor, restabelece a saúde. Traz de volta a saúde, traz de volta, Senhor, a paz do corpo sem a dor, sem o desconforto, sem sequelas daqueles que estão doentes, Pai. Livra-nos do mal.
Nos dê força para confiar em Ti. É o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos em nome de Jesus. Fiquem com Deus, tenha uma excelente semana. Ore, medite na palavra do Senhor. Viva, meus irmãos, a sua vida. Aproveite os seus momentos em família. Estreite os seus laços com Deus e com a sua família. Fiquem na paz. Até o nosso próximo encontro. Tchau.